Eu sempre repito, nós estamos aqui, ó, no capítulo 9 do livro Bendito Fruto, a capacitação divina para a última hora. E hoje a gente vai ler o subtópico Jezabel na mente de Eva. É um subtópico pequeno, mas ele tá junto com toda uma gama do que a gente já vem falando. Como é um livro, né, a gente vai aí lendo e entendendo aqui o que é a doutrina de Jezabel, como a doutrina de Jezabel se manifesta. Nós já vimos que a doutrina de Jezabel é uma doutrina universal, né? Uma doutrina que ela age no indivíduo, né? Pessoalmente no indivíduo, mas ela é ampla, né? Ela pode agir em no sistema religioso, né? No sistema familiar, e pode agir também em nações, né? A nível nacional. Então é todo um esquema diabólico. E por que nós estamos falando de doutrina de Jezabel? Porque nós já adentramos no 9º capítulo, e no 9º capítulo, que é uma herança para o pai, em todo o livro nós estamos falando de quê? De frutificação, de frutos. E Jezabel é aquela que arquiteta tomar a vinha de Nabote e tomar ali os frutos, né, da vinha de Nabote para fazer uma horta, para fazer uso pessoal. Então eu peço, vamos compartilhar essa live, vamos mandar para os seus contatos, mandem para os seus contatos, vamos chamar pessoas, né, para assistir essa live, compartilhando, convidando antes de orarmos. E como é que tá aí? Tá frio onde você vai me assistir, onde você está me assistindo? Aqui fora tá sol, mas dentro de casa tá muito frio, gente. Tá um friozinho muito bom. Então vamos orar? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor Deus, nessa tarde, nessa terça-feira que o Senhor fez. Essa terça-feira que o Senhor preparou para nós, Senhor. Sabendo que o Senhor está fora do tempo, que o Senhor está acima e além de tudo isso, Senhor. Sabendo, Senhor, que o Senhor age na história, Senhor, e tudo está debaixo das tuas mãos, mas que o Senhor também nos deu, Senhor, liberdade de decisões. Então nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos nesse dia, nessa terça-feira, nos cobre com teu sangue, nos unge com teu precioso óleo, o óleo do Senhor, a unção do Senhor que despedaça o jugo, que muda mentalidades, que faz o homem nascer de novo através do teu espírito que clama Abba Pai. Senhor, eu te peço mais uma vez, como eu peço em todas as lives, espírito de revelação, Senhor Deus, temor, Senhor, amor pelas tuas escrituras, Senhor, por aquilo que o Senhor nos deixou. O Senhor nos deixou um testamento no teu sangue, Senhor. E o Senhor vive está. Então nós exaltamos o teu nome, Jesus. É por isso que nós estamos aqui. É para exaltar o teu nome. É para dizer que tu és o Filho de Deus, que tu és o Messias, o Messias que as nações esperam, o Messias que está restaurando todas as coisas. E essa restauração, ela se manifestará de uma forma plena, Senhor Deus, quando da tua vinda, Pai, que nós esperamos com esperança, Senhor. Esperamos, Senhor, esperamos na tua palavra, confiando que a tua palavra é verdadeira, que a tua palavra não volta vazia, que a semente que o Senhor plantou, ela se tornou, Senhor Deus, uma grande, Senhor, plantação. Uma grande plantação que encherá toda a terra, o reino do Senhor. O reino do Senhor, conhecimento do Senhor, encherá toda a terra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu, Jesus de Nazaré, és Deus, és o Senhor, és o Filho de Deus. Senhor, coloca a palavra certa na minha boca, alcança essa pessoa que está assistindo, a pessoa que vai assistir aqui pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube. Alcança ela nessa hora com o teu espírito, acampa os teus anjos, Senhor, ao redor dela, dando discernimento, dando entendimento, libertação, salvação, Senhor, crescimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos lá? Vamos começar hoje com as escrituras, com um verso aqui nas escrituras, na carta que Paulo escreveu a Timóteo, né? A primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, que é 1 Timóteo, capítulo 1,
a partir do verso 3. Ele diz assim: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas e a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Assim o faço agora. Isso é Paulo orientando Timóteo, capítulo 1, versos 3 e 4. Mas Paulo fala algo muito interessante aqui. Paulo fala, olha, como te roguei quando eu parti para Macedônia. Paulo estava indo para Macedônia, mas ele roga. Roga não é só um pedido normal, não é só um pedido simples, é pedir com muita súplica, é rogar, é implorar. Timóteo, que era um jovem, que era discípulo de Paulo, a quem Paulo chama de meu filho na fé, não filho espiritual. Quem nos gera espiritualmente é Deus. Mas ele fala filho na fé. Meu verdadeiro filho na fé. Ele começa a carta falando isso no verso 2. Depois você lê com calma. Ele diz, olha, eu te roguei. Como eu te roguei, quando eu fui para Macedônia, que ficasse em Éfeso. E que, quando você estiver em Éfeso, advirta a alguns que não ensinem outra doutrina. E por que Paulo estava dizendo isso para Timóteo? Primeiro, né, o que está muito claro, que é cristalino, é porque estavam ensinando outra doutrina que não a doutrina de Cristo, não a doutrina que foi ensinada. Segundo, é muito importante nós sabermos que Éfeso era um centro, né, ali de idolatria. Né? Nós temos o templo de Ártemis em Éfeso, que é a mesma Afrodite romana. Então, Éfeso, essa cidade, ela era um centro comercial, ela era um centro muito importante do mundo, que interligava ali, e tinha uma adoração a uma deusa, que era Ártemis, ou Ártemis, no grego, Afrodite, para os romanos, porque os romanos, eles incorporaram ali a cultura grega, quando eles dominaram os gregos. Então é muito importante quando Paulo fala, olha, eu roguei que você ficasse em Éfeso. Por quê? Porque Ártemis, onde tinha o templo de Ártemis ou Artemis em Éfeso, era a deusa do amor e da fertilidade. Lembra que nós estamos falando em fruto, hein? Em fruto. Então, Éfeso era esse centro onde a idolatria, ela girava em torno de Ártemis, deusa do amor e da fertilidade, da prosperidade. Então Paulo diz, olha Timóteo, eu rogo para que você, enquanto eu vou para Macedônia, que você fique em Éfeso. E que você instrua, né? 1 Timóteo, a partir do verso 3, ele diz, e que você advirta a eles não pregarem outra doutrina. Não pregarem outra doutrina, além da doutrina de Cristo que foi ensinada. Ou seja, não se deem a fábulas, não se deem a genealogias intermináveis. Por quê? Porque no meio daquele povo gentio, daquela igreja de maioria gentia que estava em Éfeso, existiam judeus também. Os judeus, eles estavam espalhados ali por toda aquela região. Existiam judeus. Então eles ficavam ali em genealogias intermináveis, que não davam em nada. Não produzia edificação. Paulo disse, então olha, deixa as fábulas e adverte para que não seja pregada outra doutrina. Então eu começo com esse verso, por quê? Porque nós estamos falando de doutrina de Jezabel. E hoje nós vamos falar de Jezabel na mente de Eva. Lembra que nós estamos desdobrando um entendimento. Nós estamos desdobrando um entendimento. Próxima live, essa live vai ser mais curta. Próxima live vai ser mais extensa, vai ser a alma humana influenciada por Jezabel. E alma nós já vimos aqui, né, que só para termos mesmo de conhecimento, alma é o quê? Mente, vontades e sentimentos, né? Mente, vontades, sentimentos, tudo isso está ligado à alma. Só que uma coisa, ela se interlaça com a outra, é uma só. Na Bíblia não há diferença. Quem diferencia isso tudo? Só uma vez que Paulo fala isso, mas nós temos que entender a mente judaica. Paulo era um judeu.
Não estou dizendo que você tem que entender a mente judaica para crer, para ter fé, para ter esperança, para progredir na sua fé. Não, não, não. A Bíblia ela é um livro de revelação. Você não precisa entender o hebraico, você não precisa entender o grego. Agora você quer crescer nas escrituras, se aprofundar, né? E depender de Deus para a revelação, porque não é só uma questão de conhecimento. A Bíblia ela é um livro de revelação. Ela é um testamento para os filhos. Para os filhos. Então, só Paulo que um momento ele faz essa diferenciação, né? Mas, como nós já vimos em outros capítulos, se você ainda não viu, volta, as lives estão todas gravadas. Não há diferenciação, nós somos um só, nós somos uma unidade. O único que faz diferenciação, que consegue fazer essa divisão da alma e corpo é a palavra de Deus, como diz lá, né, que é uma espada, é como uma espada afiada de 2 gumes que faz divisão. É a palavra de Deus. E discerne, né, as intenções do coração. Então vamos lá. Jezabel na mente de Eva. Lembra que nós falamos um pouco de ideologias, né? Eu passei um pouco sobre isso, tinha muita coisa, sobre marxismo, sobre feminismo. Lógico que o evangelho está acima disso, gente. O evangelho de Cristo está acima disso. Não há como ficar nessa briguinha entre conservadores e progressistas. Mas há que falarmos o quê? Nós temos que dizer o quê? Que essas ideologias, essas filosofias, essas vãs filosofias, né, como Paulo falava na sua época dos gnósticos, do gnosticismo que entrou ali nos locais de culto, doutrinas totalmente contrárias à doutrina de Cristo, nós temos que dizer que o feminismo, o marxismo também são instrumentos que nos afastam da verdadeira doutrina de Jesus. Assim também como o conservadorismo. Porque não é só você ser conservador. Você não vai ser aperfeiçoado por ser conservador. Você não vai ser aperfeiçoado. Você não vai caminhar e chegar até Deus por ser conservador. Quem te leva ao Pai é Jesus. Jesus é o único caminho. É o único caminho. É Cristo. Então vamos lá. O feminismo, mais um dos ensinos da cartilha de Jezabel, são vários. Eu vou fazer uma pausa também para a gente recapitular. Quais são as características dessa doutrina? Controle, medo, né? Controle, medo, o antropocentrismo, o eu no centro. A doutrina de Jezabel é muito fácil de ser identificada. O homem está no centro, então há o controle. Sabe quando Jezabel ali vai pegar a vinha de Nabote e fala para Acabe, né? Levanta, se alegra. Tu não governas em Israel, né? Nós já batemos muito nessa tecla. Isso tem que ficar claro como as características. Então, manipulação, sedução, né? Lembra de Satanás seduzindo Jesus? Quando Jesus estava ali, foi levado pelo Espírito ao deserto, né? Ele foi seduzido nas 3 áreas que Adão caiu, né? A concupiscência dos olhos, né? Concupiscência da carne e a soberba da vida, né? Foi nessas 3 áreas que Adão caiu. Jesus ali venceu pelo poder do Espírito como o segundo Adão e nosso resgatador. Então, manipulação, controle, mentira, né? Que tá junto ali com a manipulação. Lembra que o que Jezabel faz com Nabote? De uma forma religiosa, ela propõe um jejum, chama os anciãos, e fala que Nabote era rebelde. Por quê? Porque Nabote não queria entregar sua herança. Todos nós temos uma herança, todos nós temos uma vinha. Por quê? Porque nós somos a terra que o Senhor comprou com o seu sangue. E aquele que nasceu de novo, o Espírito Santo vem habitar e ele produz frutos, né? Maria, quando vai visitar Isabel, uma das falas de Isabel, quando se alegra, quando João Batista pula no seu ventre, ela diz, bendito é o fruto do teu ventre, com Maria. Né? E Maria ali faz o cântico dela, que é muito emocionante, que é muito bonito, dizendo, exaltando a Deus e dizendo que Deus escolheu a sua humilde serva e abateu os soberbos, escolhendo alguém improvável como ela. Alguém improvável como ela. Então, vamos lá. O feminismo, mais um dos ensinos da cartilha de Jezabel, tem como um dos seus primeiros alvos o patriarcado. O significado literal de patriarcado
é regra do pai. Vem do grego patriarquis, pai de uma raça ou chefe de uma raça. Patriarca. É uma cultura patriarcal. Em uma cultura patriarcal, o homem assume a responsabilidade e a autoridade política, moral e religiosa sobre as mulheres e os filhos confiados à sua proteção. Historicamente, o termo patriarcado significa o governo autocrático do chefe de uma família. Entretanto, atualmente o termo foi absorvido por feministas que consideram a masculinidade um problema social. Então, o patriarcado, pelo feminismo, ele não é visto como que o patriarcado é de fato, né? Como a tradição patriarcal que é de fato. É considerado como algo ofensivo, como algo que é contrário à mulher. E aqui nós não vamos dizer que na história de pessoas que creem ou não no Deus de Israel, no Deus que nós cremos, que seguiram uma tradição tribal de patriarcado, nós não vamos dizer que não teve coisas tenebrosas, né? É lógico que teve. Só que essa ideologia, né, é muito interessante nós entendermos que as ideologias, elas são como as potestades do ar, né? Elas trabalham aqui na mente. Então, quando você vê um demônio manifestando, ali é um demônio de baixo escalão, gente. É de baixo escalão. O demônio manifesta, eu diria que é a coisa mais fácil. Por quê? Porque em nome de Jesus você pode mandar sair em nome de Jesus e pronto. Agora, quando são demônios de patentes altas, demônios não, quando são entidades de patentes altas, eles trabalham o quê? No intelecto. É de onde vem essas vãs filosofias que tentam distorcer. Lembra que Deus fala assim, olha, maldito o homem que chama o bem de mal e o mal de bem, e faz do amargo doce. Né? Esse tipo de ação maligna, não dá para pôr a mão na cabeça e dizer sai em nome de Jesus. Tem que ser mudança de mentalidade. Tem que comer da doutrina de Cristo. Tem que realmente nascer de novo. Se alimentar e crescer com aquilo que a Bíblia fala que é alimento agradável. Trocar a mentira de Satanás pela verdade. Né? Receber, depois de nascer de novo, nós estamos aptos a pensar como Jesus, a sentir como Jesus, a acolher a palavra de Deus no nosso coração. Por quê? Porque nós recebemos a mente de Cristo. Nós recebemos a mente de Cristo. Então o feminismo, ele quer isso. Né? O feminismo vê o homem, ele vê o homem como um problema social. O homem é o mal de toda a humanidade, sabendo que essa não é a verdade. O mal é Satanás. E o mal se manifesta através de quê? Através de sugestões, através de influências. Como influenciou Adão e Eva a comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ingerirem, colocarem o conhecimento do bem e do mal dentro deles, misturarem. Eles que eram seres puros. Então o feminismo, no entanto, perverte o verdadeiro conceito de patriarcado com o intuito de resisti-lo e usurpá-lo. É outra característica de Jezabel, usurpação. Aqui nós estamos falando de feminismo, mas nós já falamos aqui da doutrina de Jezabel em várias áreas. Então, o intuito é usurpá-lo. O que foi que Jezabel fez com a vinha de Nabote? Né? Ela usurpou da autoridade do esposo para tomar a vinha de Nabote. Então, é outra característica. Assim como Jezabel fez com Nabote, tirando-o de cena e ocupando aquilo que ele era de direito. Quantas mulheres usurpam a autoridade do marido? Mesmo cristãs usurpam. Às vezes nem sabem que estão usurpando, usurpam a autoridade do pai, né? A autoridade da mãe, se colocam nesse lugar de paternidade, principalmente quando ocorre uma questão de o pai deixou, o pai foi embora, se coloca às vezes até como alguém que repreende o pai e a mãe, alguém que tem que, enfim, ocupar esse lugar.
Isso é uma característica de Jezabel. E sabe, nós aprendemos questões de feminismo através assim, a gente não precisa pegar um livro, ser doutrinada sobre feminismo. É só você ser viciado em novelas, em séries. Às vezes, conviver com seus pais, com sua mãe, e aquilo ser passado de geração em geração, nos comportamentos, né? Nas atitudes, nas reações. Nas reações, conceitos como o emprego é o melhor marido, ter filho pra quê? Porque filho só é peso, é bom mesmo, eu me mantenho, ninguém manda em mim. E realmente o homem ele não foi feito para dominar a mulher. Isso é antibíblico. Nós vemos no início, no Gênesis, quando homem e mulher são feitos, né? A Bíblia fala que a mulher foi tirada do homem. A mulher foi tirada do homem. E foi dado que uma função para Adão, e Eva seria auxiliar de Adão na mesma função. Eva fazia a mesma coisa que Adão. Adão foi o quê? Guardar o jardim, né? Cultivar e guardar o jardim. O trabalho de Eva seria o quê? O mesmo, ou seja, trabalhos equiparados. Porém, como Deus, ele respeita a nossa natureza, como ele disse, nós somos o vaso mais frágil. Isso é óbvio, gente. Isso é óbvio. Aqui na minha casa, eu vou dar um exemplo bem raso para você entender. Aqui na minha casa, queridos, se tiver um escorpião esses dias, eu achei um escorpião aqui. Meu esposo não estava em casa. Eu ia ficar convivendo com um bicho aqui? Não, eu não ia ficar convivendo com bicho. Eu peguei e matei. Agora, quando meu esposo está em casa, você acha que eu vou na frente? Não, peraí, deixa que eu mato o escorpião. Mas é claro que não. Tem um homem aqui. Tem uma pessoa aqui para proteger a família. Ele que se vira e vai matar o escorpião, querido. Ele que se vira e vai matar o escorpião. Mas Eva foi feita idônea. Eva foi feita, o que é que significa idônea? Com capacidade. Capacidade de ser, capacidade. Ela nasceu, ela foi feita, ela foi retirada da costela de Adão, capaz de ser quem ela foi feita para ser. Imagem e semelhança de Deus. Auxiliadora, capaz de fazer a mesma coisa de Adão, mas auxiliando, não tomando a frente. Por quê? Porque nós somos o vaso mais frágil. Agora não, a gente quer mandar, a gente quer estar na frente, a gente quer resolver, enfim. Mas quando eles foram feitos, Deus colocou, e Adão, ele nomeava os animais, né? Adão nomeava os animais. Note que Eva não era Eva, era mulher. Mulher, foi dado a ela o nome mulher. Mulher. Então, Adão não nomeou Eva. Por quê? Porque o nomear era uma questão que estava dentro do domínio. Estava dentro do domínio. Deus deu a mulher para Adão e ele entendeu. Era uma mulher, uma varoa, porque dele foi tirado. Mas aí depois da queda, Adão nomeia Eva. Por quê? Porque uma das sentenças da queda para a mulher era: o teu marido dominará sobre ti. Então, depois disso, Adão dá o nome para Eva. Chama de Eva. Igual ele nomeava aquilo que ele foi chamado para dominar. Então, é o efeito da queda. Só que Cristo, olha só o que é que fala as Escrituras, como Jesus, ele restaura todas as coisas. Jesus restaura todas as coisas. Eu quero ler 2 versos com você. 1 Coríntios 10, 31, se você tiver sua Bíblia aí, quiser me acompanhar. 1 Coríntios... Gente, eu tô com a Bíblia nova e já achei. E é difícil, as páginas ficam juntinhas, né? 1 Coríntios... Deixa eu ver se é esse daqui mesmo. 1 Coríntios 10, 31... Isso. Não, perdão, gente. É Gálatas 3, do 23 ao 29. Esse é outro versículo que a gente vai ver depois. Gálatas
Gálatas 3, do 25 ao 29, fala assim. Gálatas 3, do 25 ao 29. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. O que é que um tutor faz? Um tutor é aquela pessoa que vai gerir toda a vida de uma criança até ela ficar maior de idade. Hoje, tutor é aquele que ensina, né? Mas naquela época, ia gerir toda a vida da criança até ficar maior de idade. Então ele administrava os bens, ensinava, geria, né? Administrava ali a vida. Então o tutor. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira, 24, de maneira que a lei nos serviu de tutor. O que é que Paulo estava falando? Olha, a lei era como um tutor, ela administrava a nossa vida. Ela falava o que era que a gente podia, o que era que a gente não podia. Falava isso, até que a fé se manifestou. Até que a fé se manifestou. De maneira que a lei nos serviu como tutor para nos conduzir a Cristo. De maneira que a fé serviu como um tutor para nos conduzir a Cristo. Para que pela fé fôssemos justificados. Então nós somos justificados, nós somos tidos como pessoas justas diante de Deus, não pelo que nós fazemos pela lei, não pela quantidade de mandamentos que cumprimos, não por quão bom nós somos, mas por causa de Cristo, por causa da fé em Cristo, por causa da fé no justo, por causa da fé daquele que cumpriu tudo, daquele que foi perfeito. Ou seja, eu não consigo ser perfeita. Nos 10 mandamentos eu não saio ilesa. Nos 600 e tantos preceitos de toda a lei judaica, eu não saio ilesa. Eu não consigo cumprir, ninguém consegue. Mas existe um que cumpriu. Jesus de Nazaré, eu ponho a minha fé nele, eu ponho a minha confiança nele e sou tornada justa. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, já não estamos debaixo da lei. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aí agora aqui vai entrar a parte que nos cabe do que a gente está falando aqui. No 27, 3:27, Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, não, em outras traduções, não há homem nem mulher, não há macho nem fêmea, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Aleluia! Olha a profundidade do que Paulo fala aqui em Gálatas. O que Paulo está falando aqui em Gálatas é: quando vocês foram gerados de novo, vocês retornaram ao estado original de vocês, que foi criado lá no jardim. Vocês voltaram ao estado original de vocês. Vocês eram um só como casal, agora vocês são um só em Cristo. E o que havia de diferença entre Adão e Eva era só uma diferença de função. Não é que um é maior do que o outro. Ou seja, já não há mais servo, nem livre. Não há grego, nem cita. Não há judeu, nem gentil. Não há homem ou mulher. Vocês são todos um só em Cristo Jesus. Todos nós somos participantes de um corpo só. Mas vamos entender isso. Algumas pessoas pegam esse verso aqui para falar que... para distorcer e falar que a homossexualidade é aceita por Deus. Gente, não tem nada a ver, tá? O que Cristo tá dizendo é... O que Paulo estava dizendo aqui em Gálatas é: Cristo restaurou a natureza de vocês. Cristo restaurou. Não há nenhum agora, nem o servo, nem o livre é maior do que o servo, nem o servo é maior do que o livre. Todos estão no mesmo corpo. Não tem como eu olhar para um e dizer: você é maior do que eu. Entende? Entende? Quando nós temos o olhar correto para a doutrina de Cristo, isso é libertador. Isso é libertador. Nós não ficamos mais com aquela briguinha, meu marido isso, o homem isso, com essa visão feminista que foi nos passado. Por quê?
Porque a maternidade é peso, eu tenho que ter uma vida profissional, porque eu tenho que romper, porque eu tenho que manifestar isso, porque eu tenho que ter sucesso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz tudo quanto fizeste. Isso é o que está em 1 Coríntios 10:31. Façam para a glória de Deus. Então, se eu estou limpando o bumbum de neném agora, eu estou fazendo para a glória de Deus. Se eu estou cuidando da minha família, eu estou fazendo para a glória de Deus. Se eu sou cortês com meu esposo e respeito ele, eu faço para a glória de Deus. Se eu amo a minha mulher e cuido da minha família e sou provedor pela graça de Deus, eu estou fazendo para a glória de Deus. Se eu trabalho fora, eu estou fazendo para a glória de Deus. Se eu trabalho, tenho uma função no lugar de culto onde eu me reúno com os meus irmãos, eu estou fazendo para a glória de Deus. Estou fazendo para a glória de Deus. Se eu passo por problemas, é uma maneira de manifestar a glória de Deus, porque a Bíblia também diz, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Queridos, nós temos que entender isso, nós temos que viver isso, para que as vãs filosofias, as doutrinas que negam a cruz de Cristo, que são inimigas da cruz de Cristo, não sejam peso no nosso coração. Não sejam aquilo que pesa mais, aquilo que nos leva a agir. E às vezes a gente acha que a gente tá bombando de crente, bombando sendo crente. Enquanto nós estamos sendo levados por uma doutrina jezabélica maligna. Vamos continuar. Dessa forma, tal ideologia, tô ainda falando de feminismo, tá? Inclusive, eu tenho um livro para indicar para vocês, o Feminismo, da Ana Campagnolo. Ana Campagnolo, deputada Ana Campagnolo. Gente, é um livro, ele é denso, ele é uma linguagem mais rebuscada, ele é denso, e é grosso, mas para quem tem dificuldade com a linguagem, ela lançou outros livros, um manual de bolso sobre feminismo, que tem uma linguagem mais simples. Ela lançou outro livro agora, direcionado para cristãs. Então, eu indico aí, tá? Deputada Ana Campagnolo, procura essa literatura, ok? Dessa forma, tal ideologia vai diretamente contra a autoridade, posição e papel dos homens e, por consequência, perturba a imagem de Cristo no imaginário social. Gente, isso é tão profundo, isso é tão real, que essa geração tem retratado Cristo das piores maneiras possíveis. Cristo como uma pessoa homoafetiva, Cristo das piores formas, como uma forma de zombaria. Por quê? Porque no imaginário cultural, no imaginário popular, de parcelas da população, isso já se confundiu por causa dessas ideologias malignas que são contra o homem, que são contra a masculinidade. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A luta de classes marxista, aí você vai ter que entrar um pouquinho no marxismo que nós pulamos. O marxismo é um tipo de ideologia que entra o humanismo, se apoiou muito no humanismo, e a gente começou falando de humanismo, né? O feminismo também é extremamente humanista, né? O homem no centro, né? O importante é o meu prazer. Oi, amor, boa tarde. Amém. Deus te abençoe também. Obrigada, amor. Saudade. Minha irmã Silvia Tavares, lá do Piauí. Um beijo. Te amo, viu? Ó. Então, o marxismo é apoiado também no humanismo e ele gira em torno dessa luta de classes, né? E dessa luta de classes, o feminismo também se baseou muito na luta de classe marxista, que é progressista, né? De estar homens contra mulheres, né? Filhos contra pais, a família é um problema, a propriedade privada é um problema, a classe média, enfim. São ideologias, queridos, que entram nos nossos discursos sem nós percebermos. Como eu falei, né? Controle de natalidade é um deles, né? Vamos lá. Com o decorrer do tempo, a fluidez do movimento abraçou outros grupos, tidos como sujeitos da luta junto às mulheres. É comum conhecermos mulheres cristãs
que querem servir a Deus verdadeiramente, mas que, de forma inconsciente, vivem pautadas por essa ideologia que quer destruir a família. A vida profissional está sempre em primeiro lugar, retardando por vezes a chegada de filhos, e se optarem por crescer a família, na maioria das vezes, aqueles são vistos como um peso, né? Os filhos, aquela, na verdade, a família é vista como um peso ou impedimento de uma carreira melhor ou de uma vida estável, uma carreira de sucesso. Nós já falamos aqui sobre sucesso e prosperidade na visão bíblica. Se você não assistiu, assista as outras lives. Muitas mulheres sentem-se inferiores aos seus maridos, exploradas e humilhadas com um trabalho doméstico, humilhadas com o trabalho doméstico ou com o cuidado com a família. E vivem uma verdadeira disputa em seus lares. Queridos, isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Se eu creio em Jesus e Jesus me diz que tudo que eu faço, tudo que eu for fazer, eu faça para a glória de Deus. Se tudo que eu faço é missão para Deus, como eu vou me sentir humilhada? Como eu vou me sentir inferior fazendo aquilo e cuidando daquilo que Deus diz que é herança dele? Os filhos são herança do Senhor. Entenda isso. O que tem que ser importante para nós é aquilo que é importante para Deus e não para o mundo. Entende? O que é importante para nós é o que é importante para Deus, é o que Deus diz que tem valor, é o que Deus diz que é importante. Não é o que é importante para o mundo. Aleluia. Os homens que estão sob tal influência, porque essa influência não ataca só mulheres, é mais na alma humana, na alma feminina, mas em homens também. Os homens que estão sob tal influência, por sua vez, podem desvalorizar suas esposas caso não contribuam com o orçamento familiar ou simplesmente por se enxergarem como alguém superior. Nós já falamos sobre isso, né? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Ao passo que Jezabel é tolerada, o seu ensino é enraizado e a mente é cauterizada. Os frutos começam a morrer. O caráter de Cristo não é formado. Em contrapartida, filhos e filhas de Jezabel são paridos. É comum quadros de esterilidade. Então, quem está sob essa influência, é muito comum quadros de esterilidade física e espiritual. Em famílias, quadros de esterilidade em famílias, debaixo da mão de Jezabel. Lembro-me de uma irmã em Cristo. Isso daqui é algo que aconteceu, que eu coloco no livro. Lembro-me de uma irmã em Cristo que em sua adolescência desviou-se dos caminhos do Senhor e enveredou-se por caminhos sombrios e pesados do ocultismo. Demonstrava conceitos e falas feministas. Muito, muito mesmo, bem profundos. Mas depois de ter voltado para Cristo, iniciou um processo de libertação. Ela tinha vários miomas no útero e seu estado era tão grave que o médico já havia dado um laudo atestando a impossibilidade de gravidez. Ou seja, ela já tinha recebido um laudo de esterilidade. É impossível você ter filhos. Não tem como. Após arrependimento, orações de renúncia, vários demônios expulsos e ajuda médica, ela continua nos caminhos do Senhor e mãe de um filho de pouco mais de um ano. Né? Quando eu terminei de escrever o livro, que está com 2 anos, que ele foi lançado, né? Um pouco antes disso, quando eu terminei de escrever, que ainda levou um tempo, né, para ser lançado, a criança estava com um pouco mais de um ano. Então, isso quer dizer que todo mundo que é estéril é pelas mesmas causas? Não, mas quem está debaixo dessa influência demoníaca é muito comum. Quadros de esterilidade, tanto física quanto espirituais. Às vezes tem filhos, mas enxerga os filhos daquela forma que a gente já descreveu aqui. Enxerga a família como um impedimento. Não é que não ama, gente. Ama, diz que ama, faz declarações públicas. Eu amo, é muito importante para mim, mas o dia a dia, a forma de lidar, a forma de tratar, realmente é como um peso. E sempre tá. E se tiver o marido na questão, porque muitas não tem a questão da produção independente, né? Às vezes nem sabe quem é o pai, mas vamos trazer para o contexto cristão. Se tem o marido sendo cristão ou não,
Né? Às vezes a mulher é cristã, o marido não é, ou vice-versa. Mas nesse caso, a mulher sendo cristã, o marido não, ou sendo cristão, vivem assim naquela disputa. É como se ela tivesse sendo tirado algo dela. Tipo, meu marido sai, vai trabalhar, enfim, e não tem que ficar cuidando aqui desse peso que eu tenho. Entende? Então a fuga para o mercado de trabalho é quase que uma liberdade que ela enxerga. Querido, quem nos dá liberdade, queridos, quem nos dá liberdade plena é o Espírito Santo de Deus, é Jesus de Nazaré. Paulo e Silas estavam numa prisão. Paulo e Silas estavam numa prisão e eles eram livres. 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 Por quê? Eles estavam lá na prisão cantando, louvando, orando. Porque quem dá liberdade genuína para nós é Jesus de Nazaré. Como Paulo disse em Gálatas. Aqueles que são filhos de Deus, justificados pela fé, já não há mais escravo nem livre. Já não há judeu nem gentil, já não há nem homem nem mulher. Todos são um só em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, tudo que fizeste, façais como para o Senhor. Em tudo dai graças, em tudo é em tudo. Até nas situações difíceis. É fácil, não. É fácil, não. Mas pela nova natureza que recebemos, pelo poder do Espírito Santo, é possível. É possível, ao invés de reclamar, dar graças. É possível mudar a mentalidade e dizer, Senhor, me faz enxergar a minha família, me faz enxergar a vida, me faz enxergar as tuas escrituras, me faz enxergar aquilo que eu vejo. Às vezes tem gente que acha que o importante é só... Eu tô falando do contexto cristão aqui. Nós já falamos em outras lives de outras coisas e vamos falar ainda na próxima, mais profunda ainda. Mas às vezes a pessoa é um demônio em casa. Um demônio em casa. Vive como um pagão, mas ela acha mesmo que o status, que o bom é estar lá no local de culto servindo. Eu não estou dizendo que é errado. Tudo que façais para a glória de Deus. Mas, querido, se você faz muito bem fora e não faz em casa, não há sentido. Não há sentido para isso. Não há. Não há. Ver como Jesus vê, enxergar como Jesus enxerga. Ter como tesouro aquilo que para Jesus é tesouro. Ter como herança aquilo que para Jesus é herança. E olha como Jezabel, ela tem feito do jeito que ela pegou a herança de Nabote e fez um uso pessoal. Percebe isso nessa geração? Aquilo que eu poderia produzir, filhos e filhas para Deus. Não, meu corpo, minhas regras. Eu faço, mas eu mato. Não, eu poderia produzir, mas eu não quero. Minha vida é minha vida profissional. Marido bom é meu emprego. Entende a mentalidade? E aqui, queridos, eu não estou dizendo que a mulher ela não pode ter uma vida profissional, ok? E me entenda bem para não sair aqui dizendo que eu falei uma coisa que eu não falei. Eu tô te falando das distorções do mundo. Daquilo que nós passamos a chamar de bem, o que o Senhor não chama de bem. E passamos a chamar de mal o que para o Senhor não é mal. Então, que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de mente de Cristo é essa que eu tenho? Entende? Ô, missionária Erlane, diretamente de Portugal. Minha mãezinha também colocou aí, amém, minha mãezinha, mulher mais linda do mundo. Mais linda, gente, mais linda você só vai entender se você for piauiense. Missionária Erlane colocou, consegui chegar só agora, estava atendendo. Amém, querida, amém, mas vai ficar gravada a live. Por hoje, nós vamos terminar, porque nós estamos o quê? Ali, manifestando aqui o entendimento aqui das escrituras. Não sai agora, vamos orar juntos. Nós vamos ter algumas orações pontuais, de renúncias ainda aqui sobre Jezabel, mas só quando nós fecharmos isso. E é importante você fazer, ok? Vamos orar?
Nesse momento, aquilo que o Espírito Santo te trouxe como constrangimento, já vai colocando na oração, enquanto eu for orando, se derrama diante do Senhor, se arrepende, pede perdão. O Senhor, ele não está com os ouvidos tapados, como diz a sua palavra, que ele não possa nos ouvir, nem com o braço encolhido, que não possa ser estendido para nós. O Senhor está aqui para nos refazer, até aquilo que a gente acha que não tem jeito. Sabe o vaso, quando ele foi quebrado na mão do oleiro, ele foi refeito. Querido, se você foi quebrado nas mãos de Deus, você está em boas mãos. Você está na melhor mão que você poderia, nas melhores mãos que você poderia estar, nas mãos do Pai. Nas mãos do Pai. Amém? Amém. A Gabriela colocou amém. Amém, Gabi. Um beijo, querida. Paz do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor Deus, por essa tarde, por essa terça-feira que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Senhor, por tudo. Senhor, continua derramando o teu espírito de revelação. E nós pedimos mais uma vez, vem com a tua unção nessa hora. Vem com a tua unção sobre aquela tua filha, a pessoa que ainda vai assistir aqui pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, no canal Mergulhando na Palavra. Senhor, aquela pessoa que foi constrangida pelo teu Espírito Santo. Aquela pessoa, Senhor Deus, que teve o entendimento, Senhor, confrontado e mudado nessa hora. Vem despedaçar o jugo, Senhor. Porque o Senhor tem um jugo para nós que é suave, um fardo que é leve, Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos, Senhor, vem mudar a nossa visão, Senhor Deus. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós não andamos por vista, nós andamos pelo que nós cremos. Mas para andar por aquilo que cremos, nós precisamos saber no que é que cremos, Senhor. No que é que cremos. Como Paulo falou para Timóteo, o primeiro verso que nós lemos aqui, Senhor, como Paulo falou a Timóteo: Timóteo, enquanto eu fico na Macedônia, eu te deixo em Éfeso, nesse lugar de idolatria, ensina as pessoas não se desviarem, não ensinarem outra doutrina. Outra doutrina. O Senhor já deixou uma doutrina que é suficiente, em que nós temos tudo que nós precisamos. Senhor, e aquilo que nós não temos, Senhor, nós não precisamos. Aquilo que nós não temos nos faz entender isso. Aquilo que muitas vezes virou o ídolo do nosso coração, Senhor. Vem despedaçar, Senhor. O Senhor e não os ídolos, Senhor. É que nós rogamos que seja o Senhor das nossas vidas. Senhor, nos perdoa por todo egoísmo. Nos perdoa por toda palavra torpe. Saída da nossa boca contra a nossa família, Senhor, contra os nossos irmãos, contra a tua palavra, contra aquilo que o Senhor chama de bom, Senhor. Senhor, nos perdoa, Senhor Deus, por ver a nossa família como peso, por disputar com os nossos esposos, por viver em brigas. Senhor, a tua palavra diz: nada do que fizeis, façam com contendas. Ó, Senhor, nos dá um espírito manso, uma alma mansa, Senhor, que o Senhor pode domar, que o Senhor pode ensinar, que o Senhor pode colocar o teu jugo em nós. Pai, em nome de Jesus, nós nos arrependemos, Senhor, e rejeitamos toda doutrina jezabélica. Nós nos arrependemos, Senhor, e te damos graças, Senhor, te damos graça. Abre os nossos olhos espirituais. Descortina a partir de hoje, Senhor Deus, aquilo que não vem de ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos mais uma vez a nossa família herança do Senhor. Aquilo que o Senhor chama de herança, aquilo que o Senhor chama de bom, Senhor, que seja o nosso deleite, que seja, Senhor Deus, a bondade que o Senhor colocou em nossos corações e o deleite, o prazer, Senhor, que nós possamos degustar. É aquilo que para o Senhor também é deleite, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, refaz, Senhor, a nossa identidade em Cristo. Enche-nos, porque Cristo em vós, Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, até próxima terça-feira. Nós estamos muito, muito, muito perto de terminar o livro, tá bom? Muito obrigada a cada um que entrou aqui, a Jaqueline. Um beijo, Jaque. Um beijo, Marcela. Manhã. Beijo, Zizi, beijo, amor. Missionária Erlane, Gabi. Se te abençoou,
compartilha essa live. Se você não conseguiu assistir, vai ficar gravada. Em nome de Jesus. Amém?